Olá! Hoje eu vou te contar sobre 5 recordes para esquecer na história do futebol mundial. O primeiro é a partida com mais gols da história. O confronto entre a AS Adema e Stade Olympique Le Mirne, pelo Campeonato Nacional de Madagascar em 2002, entrou para a história como um dos episódios mais absurdos e inacreditáveis do futebol. O jogo terminou com o placar surreal de 149-0 para o AS Adema. Mas o que tornou essa partida um recorde mundial não foi a superioridade de um time sobre o outro. Na verdade, tudo aconteceu por causa de um protesto coletivo planejado. Antes desse jogo, o Stade Olympique disputava o título nacional, mas se sentiu prejudicado em uma rodada anterior, após decisões polêmicas da arbitragem que custaram pontos importantes. Diretoria, comissão técnica e jogadores acreditavam que haviam sido injustiçados e decidiram reagir da forma mais extrema possível. Assim que o árbitro apitou o início da partida, os jogadores do Stade Olympique começaram a tocar a bola para trás e marcar gols contra o próprio time repetidamente. Era uma forma clara de protesto. O AS Adema praticamente não precisou atacar. Seus jogadores apenas observavam sem entender direito o que estava acontecendo. No começo, a torcida pensou que fosse erro tático ou nervosismo. Depois, todos perceberam que era algo intencional. Durante os 90 minutos, o Stade Olympique marcou 149 gols contra, uma média de quase um gol por minuto. O jogo virou uma enorme vergonha esportiva, chocando quem assistia no estádio e depois o mundo inteiro. A repercussão internacional foi imediata, e o resultado entrou para os registros como o maior placar já visto no futebol profissional. Depois da partida, a Federação de Futebol de Madagascar abriu investigação e aplicou punições severas. O treinador e alguns jogadores do Stade Olympique foram suspensos por longos períodos por manchar a imagem do esporte. Mesmo assim, a AS Adema 149-0 Stade Olympique Le Mirne segue como um recorde sombrio, lembrando que o futebol também produz histórias tão bizarras que parecem mentira. O segundo é o cartão vermelho mais rápido da história. O recorde pertence a Lee Todd e virou uma das histórias mais inacreditáveis e, ao mesmo tempo, engraçadas que o futebol já produziu. Segundo diversos relatos e veículos esportivos da Inglaterra, Lee Todd foi expulso apenas 2 segundos após o início de uma partida amadora, tornando-se o jogador que recebeu o cartão vermelho mais rápido já registrado. Tudo começou no instante em que o árbitro apitou o início do jogo. O som do apito foi tão alto que Todd se assustou e, por reflexo, soltou uma expressão de surpresa com palavrão. Algo como: "Caramba, isso foi alto demais." Para o jogador, era apenas uma reação automática, sem intenção de ofender ninguém e sem ser direcionada ao árbitro. Mas o árbitro interpretou a fala como linguagem ofensiva e atitude desrespeitosa logo no começo da partida. Pelas regras do futebol, insultos ou palavrões direcionados à arbitragem podem ser considerados conduta grave. Sem hesitar, ele mostrou cartão vermelho direto. O resultado foi surreal. Lee Todd deixou o campo quando o jogo praticamente nem havia começado. Companheiros de equipe, adversários e torcedores ficaram sem acreditar no que tinham acabado de ver. Muita gente considerou a decisão exageradamente rígida. Outros defenderam o árbitro, dizendo que ele apenas aplicou a regra e quis manter a disciplina desde o primeiro segundo. Certo ou errado, o episódio se espalhou rapidamente e virou uma lenda entre as histórias mais estranhas do futebol. Ser expulso com apenas 2 segundos de jogo não foi apenas um recorde constrangedor para Lee Todd. Também provou que, no futebol, uma frase dita no impulso pode mudar completamente uma partida antes mesmo de ela começar de verdade. O terceiro é o jogador com mais gols contra na história da Premier League. Quando se fala nesse recorde nada desejado, o nome mais lembrado é Richard Dunne. O defensor irlandês atuou por vários clubes da Inglaterra, especialmente Manchester City, Aston Villa e Queen's Park Rangers. Dunne era conhecido pelo estilo forte, competitivo e pela entrega total em campo.
Sempre foi respeitado como um zagueiro duro, valente e comprometido. Mesmo assim, seu nome acabou marcado por um recorde bastante cruel. Ao longo da carreira na Premier League, Richard Dunne marcou 10 gols contra, número que o transformou no maior autor de gols contra da história da competição. É um tipo de recorde que nenhum jogador gostaria de ter, porque até um único gol contra costuma gerar críticas pesadas. Imaginar 10 mostra o tamanho da marca. O mais curioso é que muitos desses lances não nasceram de distração ou erro bobo. Normalmente aconteciam em momentos de pressão máxima, cortes desesperados dentro da área, tentativas de bloquear chutes, carrinhos para salvar a equipe ou cabeçadas para afastar o perigo. Em várias ocasiões, Dunne tentava evitar o gol adversário, mas a bola desviava justamente nele e terminava no fundo da rede, sem chance para o goleiro. Eram jogadas que misturavam azar, drama e até um toque de ironia. Apesar desse recorde indesejado, Richard Dunne segue reconhecido como um excelente zagueiro em seu auge. Ele foi eleito diversas vezes o melhor jogador da temporada do Manchester City, prova clara de sua importância para o time. Mesmo assim, os 10 gols contra continuam ligados ao seu nome até hoje, fazendo dele uma figura única na história da Premier League. Ao mesmo tempo, um guerreiro da defesa e uma das maiores lendas do azar no futebol inglês. O quarto é o gol mais rápido da história do futebol. Um dos casos mais famosos citados pela imprensa esportiva envolve Nawaf Al-Abed, do Al-Hilal, que em 2013 marcou um gol em cerca de 2,4 segundos. Assim que o árbitro apitou o início da partida, Nawaf Al-Abed arriscou um chute imediato de longa distância. A bola viajou direto em direção ao gol e pegou o goleiro completamente de surpresa, sem tempo para reagir. Em um instante, o placar já havia mudado antes mesmo de muitos torcedores se acomodarem nas cadeiras. O que torna esse recorde tão especial é que ele não nasceu de uma grande jogada trabalhada, nem de um erro grotesco da defesa. Foi resultado de coragem, visão e decisão instantânea. O jogador percebeu que o adversário ainda não estava organizado, que o goleiro não estava pronto e transformou o primeiro toque do jogo em um ataque fulminante. Mesmo assim, a discussão sobre o gol mais rápido da história nunca foi totalmente encerrada. Existem registros de gols marcados entre 1 e 3 segundos em partidas amadoras e jogos não oficiais, o que gera debates sobre qual seria o recorde absoluto. Ainda assim, o gol de Nawaf Al-Abed continua sendo um dos mais famosos já reconhecidos e aparece frequentemente em listas dos recordes mais impressionantes do futebol mundial. O quinto é a partida com mais cartões vermelhos da história. O confronto entre Claypole e Victoriano Arenas, na Argentina em 2011, entrou para os registros como um dos episódios mais vergonhosos do futebol. Em vez de ser lembrado por gols ou grandes jogadas, ficou marcado por um número inacreditável: 36 cartões vermelhos em uma única partida. Desde os primeiros minutos, o clima já era pesado. As duas equipes jogavam com agressividade excessiva, entradas duras e muitas faltas. A cada lance, a tensão aumentava ainda mais. Conforme o jogo se aproximava do fim, os ânimos explodiram. Discussões constantes, provocações e empurrões passaram a dominar a partida. Bastava um contato comum para gerar nova confusão. O auge aconteceu após uma falta mais ríspida, quando jogadores dos dois lados começaram uma discussão intensa que rapidamente virou briga generalizada. O caos não ficou restrito aos atletas em campo. A confusão se espalhou até o banco de reservas. Jogadores suplentes, membros das comissões técnicas e outras pessoas ligadas aos clubes também entraram no tumulto, transformando o estádio em uma verdadeira cena de descontrole. O árbitro praticamente perdeu qualquer chance de controlar a situação. A única saída foi expulsar envolvidos sucessivamente, tentando conter a violência e restaurar a ordem. Mas quanto mais cartões apareciam, mais protestos, empurrões e reações surgiam. No fim, quase todos os participantes da briga acabaram expulsos. O total chegou ao número absurdo de 36 cartões vermelhos, contando atletas e pessoas da área técnica. É um recorde que ninguém gostaria de possuir.
No futebol profissional, 2 ou 3 vermelhos já costumam definir um jogo como extremamente tenso. Falar em dezenas de expulsões parece algo impossível. Por isso, Claypole contra Victoriano Arenas virou símbolo do lado mais sombrio do esporte, quando a competitividade dá lugar à violência e à perda total de controle. Depois da partida, autoridades do futebol argentino abriram investigação e aplicaram punições severas. Diversos jogadores receberam longas suspensões e integrantes das comissões técnicas também foram penalizados. Mesmo anos depois, esse jogo ainda é lembrado em reportagens e listas históricas como um alerta claro. Bastam poucos minutos sem controle para uma partida comum se transformar em desastre e vergonha eterna.